Um homem pregado numa cruz gritou 7 palavras que 2000 anos de teologia, filosofia e historiografia não conseguiram apagar. O Filho de Deus perguntou onde estava Deus. E a maioria das pessoas que já ouviu essa história parou exatamente aí. No grito, no desespero, na aparente derrota. Mas esse grito não era o que parecia. Era um código. Um código escrito 1000 anos antes. E quando você entender o que Jesus estava fazendo naquele momento, você vai perceber que não havia nada de improvisado naquela tarde. Nem a escuridão que tomou o céu ao meio-dia. Nem as palavras que ele escolheu, nem a forma exata como ele morreu. Para entender o que havia por trás daquele grito, você precisa sair das pinturas renascentistas e dos halos dourados. Esqueça as imagens estáticas. Vamos colocar você dentro daquela cena. Era a semana do Pessach, a Páscoa judaica. A cidade de Jerusalém, que normalmente abrigava cerca de 80.000 habitantes, estava inchada com uma multidão estimada entre 300.000 e 1 milhão de peregrinos. Galileus, descendo das montanhas do norte, judeus da diáspora vindos da Babilônia, no Egito de Roma, caravanas que levavam semanas de viagem, tudo para celebrar a libertação do Egito, o evento que definia a identidade de toda aquela nação. Só que aquela não era uma celebração tranquila. Era uma celebração feita debaixo de ocupação militar. Os romanos sabiam que o Pessach era um barril de pólvora. Celebrar uma libertação histórica enquanto você vive sob a bota de um império é um ato de provocação. Por isso, Pôncio Pilatos não estava descansando em Cesareia Marítima. Ele estava ali, em Jerusalém, com reforços. A guarnição romana saltou de 500 para quase 3.000 homens. A fortaleza Antônia, que vigiava o templo, estava em prontidão absoluta. E foi exatamente nessa atmosfera de tensão máxima que Jesus foi preso. O processo de julgamento foi uma aberração jurídica. Aconteceu na madrugada, violando as próprias leis do Sinédrio, o Conselho Religioso Judaico. Pense nisso como um tribunal que quebrou todas as suas próprias regras de procedimento em uma única sessão. Ele passou pelas mãos de Anás, de Caifás e, finalmente, de Pilatos. A acusação oficial perante Roma era estritamente política, rei dos judeus. Para o império, qualquer um que se intitulasse rei sem autorização de César era um traidor. E o castigo para traidores tinha nome. A crucificação não era apenas uma forma de matar. Era uma ferramenta de propaganda psicológica, reservada para escravos, rebeldes e criminosos da pior categoria. O condenado era despido publicamente. O ápice da desonra na cultura judaica. Era como uma execução transmitida ao vivo nas estradas principais. A cruz ficava na altura dos olhos de quem passava. Roma queria que todo mundo visse. Queria que o medo fosse pessoal. Jesus foi levado ao Gólgota, o lugar do crânio. E o que veio antes da cruz foi tão brutal quanto ela. O flagelo romano era feito com um instrumento chamado flagrum, um chicote com tiras de couro nas quais eram amarrados pedaços de osso e chumbo. Não era para machucar, era para destruir os tecidos musculares, literalmente rasgar camadas de pele e músculo. Jesus chegou ao Gólgota em estado de choque hipovolêmico, o colapso por perda maciça de sangue, antes mesmo de a primeira gota cair da cruz. Na cruz, a física da morte é calculada. Para respirar, o condenado precisa se apoiar nos pregos que atravessam os pés e empurrar o corpo para cima. Só assim o diafragma consegue se expandir. Imagine ter que fazer esforço físico consciente só para encher os pulmões de ar. E cada vez que você faz isso, a dor é lancinante. Isso tornava a crucificação uma das mortes mais lentas e deliberadas já inventadas pelo ser humano. Às 9 da manhã, os cravos perfuraram a carne. Por 3 horas, o sol da Judéia castigou o corpo de Jesus. Havia soldados sorteando suas vestes. Havia zombaria. Havia uma placa de condenação escrita em 3 línguas: hebraico, latim e grego. Mas ao meio-dia, algo aconteceu que a ciência moderna ainda não conseguiu explicar. O sol se recusou a brilhar. Uma escuridão cobriu a terra por 3 horas.
Astrônomos modernos descartam um eclipse solar. Na lua cheia da Páscoa, é astronomicamente impossível pelas vias naturais conhecidas. O que causou aquela treva permanece um dos maiores enigmas da antiguidade. E foi no auge dessa escuridão, às 3 da tarde, que o silêncio foi quebrado pelo grito. Eloi, Eloi, lama sabachthani? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que essas palavras? Se Jesus era um com o Pai, como poderia haver separação? Se ele sabia que ressuscitaria, por que aquele tom? A resposta está numa camada do texto que a maioria das pessoas nunca viu. Essas palavras não eram um grito de desespero pessoal. Eram a linha de abertura do Salmo 22, um poema escrito pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo. E na tradição rabínica de ensino da época, quando um mestre citava a primeira frase de um texto, ele estava invocando o conteúdo integral daquela obra. Todo judeu devoto na multidão reconheceria instantaneamente o que Jesus estava fazendo. Jesus não estava apenas gritando. Ele estava pregando seu último e mais profundo sermão. E o sermão era o Salmo 22 inteiro. Mas voltando ao Salmo 22, para entender o que aquele grito comunicava, você precisa ler o poema inteiro, não só a primeira linha. E quando você lê, a ficha cai de um jeito que é difícil ignorar. O Salmo 22 descreve a crucificação com uma precisão que desafia qualquer explicação casual. O texto diz: todos os que me veem zombam de mim, balançam a cabeça. Os evangelhos registram exatamente esse gesto. O Salmo diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Foi exatamente o que os soldados romanos fizeram. E o versículo 16: furaram-me as mãos e os pés. Davi nunca teve suas mãos e pés furados. Ele era um rei, não um condenado. Ele estava descrevendo algo que não havia acontecido com ele, séculos antes da crucificação existir como método de execução. Mas o versículo que mais intriga os pesquisadores de medicina é o 14. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. Quem estuda a fisiologia da crucificação explica o deslocamento dos ombros e o acúmulo de líquido ao redor do coração e dos pulmões, o que explica a água e o sangue que saíram do lado de Jesus após a morte, como um poeta do século X a.C. descreveu sintomas clínicos de algo que ainda não existia ao citar a primeira linha do Salmo 22. Jesus estava se dirigindo diretamente aos sacerdotes e escribas. Estava dizendo: olhem para as Escrituras. O que vocês estão vendo não é um acidente, é um cumprimento. E aí vem o segredo final. O Salmo 22 não termina em morte. A partir do versículo 22, o tom muda para uma declaração de vitória. Fala em gerações futuras, nos confins da terra, se voltando para o Senhor. A última palavra implícita é triunfo. Ao gritar a primeira linha, Jesus estava garantindo: o final já está escrito. O grito não era de quem não sabia, era de quem sabia exatamente. A teologia cristã chama isso de separação ontológica. Para carregar o pecado, Jesus experimentou a ausência do Pai, um abandono real, para que a humanidade nunca mais precisasse ser abandonada. O grito cessou e houve um terremoto. E o véu do templo rasgou de cima para baixo. O acesso a Deus, antes restrito, agora estava aberto para qualquer pessoa. E até um centurião romano percebeu: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Os discípulos fugiram, esconderam-se, esperavam um Messias político, receberam um túmulo. Mas 50 dias depois algo aconteceu. Esses mesmos homens saíram às ruas de Jerusalém para anunciar que ele estava vivo. E quase todos morreram por essa afirmação. Homens morrem por mentiras que acreditam ser verdade. Raramente morrem por algo que sabem ser invenção. Aquelas 7 palavras não foram o fim de um movimento, foram o início de algo que mudou a história. O grito de Jesus na cruz não foi o fim. Foi a ativação de um código escrito 1000 anos. Ele não perguntou porque não sabia a resposta. Ele citou a resposta para quem tivesse ouvidos para ouvir. E você, depois de tudo isso, ainda acha que aquele grito foi de derrota?